Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Religião e televisão. Essa relação sempre dá muito o que falar. Qual deve ser o espaço e o tempo destinado a programas religiosos? É possível dar espaço a todas as religiões? Esses são alguns dos tópicos da edição de hoje, que tem como convidados a cientista política Roseli Fishman e os professores Edin Suede Abumansur e Luiz Antônio Cunha. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia nesta semana. O conto de fadas é ainda o recurso mais eficaz para escapar da realidade. E a família real inglesa encontrou uma maneira muito moderna para mascarar a sua obsolescência. A cada 20 ou 30 anos, promove uma grande operação de marketing através de uma boda de seus príncipes e princesas. O primeiro casório deste século reúne o primogênito de um casamento que terminou numa tragédia que ninguém quer lembrar. A mídia, geralmente tão cínica, leva a sério seu papel na produção de celebrações e celebridades. Sem a mídia, os contos de fadas seriam coisa do passado. Enquanto os senadores começam a tocar a reforma política visando reforçar os partidos, a classe política vai na direção contrária. À frente deste carnaval está o prefeito paulistano Gilberto Kassab, que parece empenhado num único projeto: acabar com as diferenças ideológicas. Homem de centro, acaba de relançar no mercado de ideias um tradicional partido de esquerda, o Partido Social Democrata. A mídia está adorando a bagunça. Por ela não haveria partidos, apenas candidatos. A alta no preço do álcool e da gasolina foi o combustível para o humor ferino dos chargistas na semana que passou. Em algumas cidades do país, o litro da gasolina passou de R$3. Segundo eles, um verdadeiro assalto. De olho no passado, esta semana, a historiadora Isabel Lustosa fala sobre a importância da maçonaria para o desenvolvimento da imprensa brasileira. Maçonaria é magia, era mistério, mas era também muita política. E a política brasileira, a política do mundo inteiro aí, na passagem do século XVIII para o século XIX, foi marcado pela maçonaria. A maçonaria agia tanto numa linha inglesa quanto francesa. O Grande Oriente, essa casa que nós estamos visitando hoje, era essencialmente francesa. Os grandes personagens que dominaram a maçonaria brasileira se orientavam pela linha francesa da maçonaria e eram Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, que fundaram ainda em 1815 a loja Comércio e Arte, ainda hoje existente. Foi essa loja Comércio e Arte que esteve na base do movimento do FICO e depois, em 1822, do movimento da independência. Um dos grandes brasileiros que foi maçom e que teve a sua vida inteira associada à maçonaria foi Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa, o nosso jornalista, o primeiro jornalista brasileiro, filiou-se à maçonaria ainda quando estava nos Estados Unidos. Ele viveu lá entre 1798 e 1800. Essa filiação à maçonaria marcaria o seu destino de uma forma definitiva. Os libertadores da América Hispânica foram todos maçons. Bolívar, Miranda, O'Higgins, todos eram membros de uma loja maçônica que se reuniu em Londres, da qual também participou Hipólito da Costa. Então, a maçonaria também esteve no coração da libertação das colônias hispânicas. Ela impulsionou a revolução que fez com que toda essa parte da América do Sul se libertasse quase que simultaneamente ao longo da segunda década do século XIX. Também foi maçom o imperador Pedro I.
E foi isso que foi a maçonaria, tanto no Brasil quanto no mundo. Um espaço ao abrigo, afastada da intervenção do Estado absolutista e da Igreja da Inquisição. Por isso, tanta gente boa, tantos intelectuais abrigaram-se sob as asas acolhedoras e misteriosas da maçonaria. Na crônica de Maurício Menezes, o dia em que um mero funcionário de uma rede de TV tirou todas as medalhas de um general. De olho na gafe. Estávamos em pleno regime militar. E você, Diniz, lembra muito bem disso, né? Pô, muito bem. De vez em quando o general aparecia numa redação, de televisão preferencialmente, para gravar algum pronunciamento à nação. Geralmente era um ato institucional e aquilo assustava todo mundo, né? Geralmente quando o general chegava na televisão para gravar, ele era sempre muito mal recebido, todo mundo de mau humor. Pô, muito bem. O general chegou na TV Tupi, anunciou que ia gravar o pronunciamento, o novo ato institucional, sentou-se diante da câmera e cheio de medalha no peito. Aí um dos produtores do programa, né, chegou completamente sem noção. Ele entrou no estúdio, viu o general sentado assim, com aquele monte de medalha, e foi logo falando, ah não, pode tirar essa medalha aí que isso vai dar reflexo na televisão. Tira. Todo mundo espantado. E para surpresa geral, gente, o general tirou as medalhas. A tarefa de separar Igreja do Estado começou quando discutia a nossa primeira Constituição em 1821 e ainda não se completou. Mas a TV Brasil, como emissora pública, está oferecendo um sinal que o debate se encaminha para um feliz desfecho. A EBC atendeu às manifestações dos telespectadores e ouvintes no tocante aos programas religiosos. Percorreu todos os trâmites até a realização de uma audiência pública e, no fim do processo, seu conselho curador recomendou a supressão dos programas de proselitismo religioso que beneficiassem algumas confissões apenas. Com isso, a EBC foi ao cerne da questão do laicismo. Não se trata de ser contra ou a favor das crenças religiosas, mas de oferecer oportunidade a todas, inclusive à descrença. O Estado democrático de direito é obrigatoriamente isonômico. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos, não há privilégios. As convicções das maiorias não podem ser impostas às minorias. O Estado secular e laico não é antirreligioso, é neutro. Não intervém na esfera espiritual necessariamente privada. Se o fizer, será um Estado teocrático e teocracia não combina com democracia. A decisão do Conselho Curador da EBC chama a atenção para a própria existência deste órgão moderador. Sendo concessões públicas e, portanto, espelhos da sociedade, todas as emissoras de rádio e TV, públicas ou privadas, deveriam ter organismos capazes de supervisionar os seus padrões de qualidade e adequar sua programação aos paradigmas estabelecidos pela Constituição. Democracia é um sistema, mas é também um processo que se constrói aos poucos, com paciência e, sobretudo, com determinação, em benefício de todos, indistintamente. Em março, o Conselho Curador da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, decidiu suspender a transmissão de programas religiosos na TV Brasil a partir de setembro de 2011. Os programas começaram a ser exibidos em 1989 pela extinta TVE. Há cerca de 2 anos, quando foi implantada a ouvidoria da Empresa Brasil de Comunicação, começaram a chegar à ouvidoria uma série de questionamentos de cidadãos de várias partes do Brasil, perguntando quais as razões que levariam uma empresa pública de comunicação, através das suas emissoras de televisão e de rádio, a manter no ar programas religiosos. Ou seja, se eram emissoras públicas, o questionamento era no sentido de não se privilegiar nenhuma religião. Ou se abria para todas, segundo esses questionamentos, ou não se colocava no ar nenhum tipo de programa religioso.
Entregue esse dossiê com essas demandas ao Conselho Curador, este, por sua vez, resolveu convocar uma audiência pública para que a sociedade pudesse se manifestar em torno do problema e desse condições, desse elementos para que o Conselho tomasse a decisão que ele, no caso, julgasse a mais apropriada. E é isso que foi feito. Nós todos tínhamos acordo, e temos até hoje, que é necessário que haja na grade da TV Brasil e das rádios, da EBC, programas religiosos. Mas o que nos chamava a atenção é que os programas atualmente existentes eram de duas religiões específicas, e só delas. Nós consideramos que é um traço cultural muito importante da sociedade brasileira o fato dela ser religiosa. Mas acontece que há muitas religiões no Brasil. Essa decisão do Conselho da EBC e da TV Brasil de retirar do ar programas que, na verdade, são cultos de uma determinada religião, ou cerimônia, ou missa, de uma igreja em particular, é altamente positiva. Porque a televisão no Brasil, historicamente, tem sido veículo de propaganda, de proselitismo de umas igrejas em detrimento de outras. Se a televisão pública é um canal público, portanto, pertencente a todos os cidadãos em igualdade de condição, nós temos aí uma distorção. A reação contra a decisão foi imediata. Católicos e evangélicos se mobilizaram para reverter a iniciativa. Os responsáveis pelos programas pediram para que os fiéis enviassem mensagens à presidente Dilma Rousseff em protesto. As igrejas católica e evangélica exibem atualmente 3 programas na televisão pública. São 2 horas e 40 minutos, o equivalente a menos de 2% da programação. A presença da religião no espaço público é algo natural. Com a modernidade e a secularização, tendeu-se a buscar confinar a religião no espaço privado. Mas a religião é uma dimensão importante da vida humana, não só da vida privada, mas também na sua dimensão pública. A Igreja Católica se opõe à suspensão dos programas, baseada no decreto que ratifica um acordo com o Vaticano. Apesar do Estado ser laico, o presidente Lula atendeu a uma solicitação do Papa Bento XVI para que a Igreja pudesse, através da TV, levar a sua mensagem a todos os cidadãos que não podem sair de casa. A religião católica, que tinha um programa grande domingo de manhã, e a religião evangélica, né, que tinha um programa no sábado à tarde, nós vimos que essas religiões tinham meios próprios, tem muitas rádios e televisões da sua própria propriedade, né, onde já fazem programas de divulgação. Então, aquilo nos pareceu uma anomalia. A religião pode e deve aparecer normalmente na programação, desde que isso se dê em caráter de respeito recíproco entre todas elas. Nada de errado com uma reportagem ou com um programa que enfoque aqui e ali essa ou aquela modalidade de profissão de fé. O problema começa a acontecer quando algumas emissoras ou, às vezes, algumas redes de televisão são conduzidas por critérios não públicos, por critérios particulares e mais do que particulares, vinculados a uma determinada igreja. Para continuar esta polêmica, estão conosco em São Paulo a cientista política Roseli Fishman e o professor de Ciências da Religião da PUC, Edim Suede Abu Mansur. Aqui do meu lado, no Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Cunha, professor da Faculdade de Educação da UFRJ. E queria dirigir a primeira pergunta à professora Roseli Fishman, que tem um enfoque mais de cientista político, porque esse é um processo político, né? É um processo de avanço democrático. Eu queria ouvir, já me manifestei no início do programa, mas queria saber da sua opinião, professora. Olá, Diniz, tudo bem? É importantíssimo esse programa, né? Eu acho que é bom dizer que essa decisão que a EBC tomou é digna de louvor,
porque, sendo uma TV pública, precisa garantir justamente que todos os cidadãos possam se expressar e ser ali representados, né? Se são só alguns grupos, isso já falha, né? E é interessante também colocar aí uma nuance, né? Porque enquanto se pode falar da religião católica como única, porque ela tem a sua estrutura centralizada, né? Isso em nível mundial, quando se fala, por exemplo, dos próprios evangélicos, existe uma pluralidade muito grande, né? Que não tem como se garantir que todos também se veriam ali representados. Afora todos os outros grupos cristãos, não cristãos, todos aqueles que também não têm fé, agnósticos, ateus, né? Então, essa possibilidade de que a TV trate a todos igualmente, no sentido de respeitar a todos igualmente, acho que uma fala do Eugênio Butti foi interessante, né? Dizer, pode aparecer a religião, é claro, mas é um outro contexto, né? Não é ter um programa fixo na grade e menosprezando os demais, né? Cada um vai se sentir esquecido pelo Estado, né? Desprezado pelo Estado se não tiver ali também, então, o seu modo de crer ou não crer. Professor Abu Mansur, como é que o senhor vê essa questão de colocar, digamos, a televisão pública e que ela sirva de exemplo para a televisão privada, ela saber se colocar como, primeiro porque qualquer televisão, mesmo as privadas, são concessões públicas. Elas têm que refletir o espírito da sociedade, e a sociedade é pluralista em matéria religiosa, em matéria política, sobretudo. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, eu vejo da seguinte forma, eu acho que o maior problema é quando a gente começa a falar de religião no singular. E isso pelo menos na nossa realidade brasileira, isso não é possível, né? Dificilmente podemos falar sobre abrir espaço para a religião na televisão, porque é um pluralismo infinito de religiões no Brasil. Mesmo a Igreja Católica, Roseli, que você falou que ela é centralizada, mas no Brasil nós temos 5 canais de televisão concedidos a segmentos da Igreja Católica. E eles não se entendem. É a Canção Nova, é a TV Vida e etc. São 5 canais e um não se sente representado pelo outro. Quer dizer, mesmo dentro do catolicismo, se for fazer concessão para uma delas, para um segmento da Igreja Católica, haverá setores dentro dessa mesma igreja que vai se sentir excluído. Não se sentirão representados. Não vão se sentir representados. Esse é um problema. Isso sem falar dos evangélicos e dos cultos afro, porque as federações espíritas, as federações umbandistas e do candomblé são infinitas também. É difícil. Como é que todas podem se sentir representadas nessa situação? Eu acho que esse é o maior problema para a questão que um canal público expresse a sua religião. Agora, eu acho que é preciso nuançar o que o Diniz falou sobre as concessões públicas para o setor privado. Eu acredito que o Estado não tem o direito de ter a exclusividade da transmissão enfim, televisiva ou do monopólio. Necessariamente, numa situação de democracia, ele vai ter de fazer concessões. E ele tem que fazer concessões para todos os grupos, religiosos ou não. Toda a sociedade civil organizada, ela tem o direito de se expressar, de ter um canal de expressão. Com a canal TV paga e agora a internet, essa aproximação entre televisão e internet, é cada vez mais possível que cada grupo organizado da sociedade civil tenha o seu canal de expressão. E eu acho que o Estado tem que fazer concessões mesmo, seja para uma igreja, seja para um sindicato, para uma escola, para uma universidade. Essa é a minha posição a respeito disso. Luiz Antônio da Cunha, o senhor é coordenador do Observatório da Laicidade do Estado, quer dizer, é um organismo irmão do nosso Observatório da Imprensa. Como é que o senhor vê essa questão levantada pelo professor Abu Mansur, que, afinal, é preciso permitir que haja manifestações, digamos, individuais de determinados veículos? Estamos falando de mídia eletrônica, porque a mídia impressa tem todos os direitos, ela pode fazer, como sempre fez, o que lhe deu sempre na veneta, as opções que quisesse. Agora, a mídia eletrônica, não é? Não estamos falando da mídia digital, que ainda não foi
pensada em termos de regulamentação no mundo, mas a mídia eletrônica é uma concessão pública da sociedade. Ela, ao meu ver, deveria expressar essa pluralidade da sociedade. O professor Abu Mansur põe uma restrição, e eu respeito muito, é de que temos que ter vozes diferenciadas. Como é que o senhor vê essa questão? Exatamente. Mas, antes de tudo, não é? O Estado faz concessões. Mas é preciso que a sociedade controle. E isso é um elo que está faltando enormemente no Brasil. Porque, na realidade, as emissoras de televisão funcionam como instituições privadas em disputa, em que a busca é da acumulação de capital, da influência política, da acumulação de poder e até a utilização da religião como instrumento para essa acumulação. Então, tudo isso se faz sem o controle da sociedade. Nós não temos no país hoje um marco regulatório dos meios de comunicação de massa, especialmente os televisivos. A grande mídia está recusando esse tipo de coisa. Não é? Mas eu queria centralizar um pouco a temática, Diniz, até para poder haver convergências e, eventualmente, divergências. São sempre salutares. Exato. Não é? Porque o seguinte, a questão da presença da religião nos canais televisivos não é só uma religião, mas outra e mais outra. Na prática, não é? O que existe são instituições materiais em combate, em busca de, se não de monopólio religioso, pelo menos da acumulação de poder para exercício de influência. Portanto, o que nós vemos é a religião ser usada nas televisões como proselitismo. Não é? Pois bem, qual é o nosso foco? É a questão do proselitismo, eu acho que o foco principal, na emissora pública. E eu acho que esse foi o grande tento que a TV Brasil conseguiu trazer para a construção, não só da laicidade do Estado, de um lado, quanto da secularização da sociedade. Está justamente nesse cruzamento, ou seja, não deixar que o espaço público seja utilizado como instrumento de proselitismo, como instrumento de competição de grupos religiosos pelo exercício de influência política sobre outros. Se nós não levarmos esse tipo de coisa, vamos pensar isoladamente as religiões, o Edinho tem razão, a pluralidade, o plural no uso dessa expressão é fundamental para entender o Brasil de hoje, mas não podemos esquecer desse elemento fundamental. O campo religioso é hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, como uma enorme disputa. Alguém já usou a expressão uma vez? Bom, é uma expressão importante na história humana, não é? A guerra dos deuses. Não é? Vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco com acréscimos a esse debate que nós estamos travando agora. Voltamos.